Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quero compartilhar aqui uma mensagem de fé que eu tenho certeza que vai fortalecer o teu espírito, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O que eu aprendo com isso? Que quanto mais perto de Jesus eu estou, mais pecador eu me sinto. Que a ausência da presença de Deus faz com que a pessoa se sinta perfeita, de que não precisa de arrependimento, de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de se consagrar. Já aconteceu comigo diversas vezes evangelizando pessoas afastadas e a pessoa virar para mim e dizer: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de ler a Bíblia para ter Deus, eu não preciso de me consagrar para ter Deus na minha vida. Essas pessoas estão longe da presença de Deus. A presença de Deus me constrange e mostra que eu sou dependente dele. Estranho é aquela pessoa que se sente santa, de que não erra, de que não falha, de que não comete erros. Bonito é quando a pessoa chega pra gente e fala pra gente: pastor, ora por mim, porque eu tô fraca, porque eu estou precisando de oração, tô sem força. Essas pessoas estão perto de Jesus. E se tem alguém que usa pessoas improváveis na Bíblia, é o próprio Deus. Pedro, ele era um homem improvável. Se tem alguém na Bíblia que tinha uma fé inconstante, era Pedro. Você vê que Jesus, ele, quando estava perto de ser crucificado, Pedro, ele foi usado pelo próprio diabo para impedir o sacrifício de Jesus. E Jesus falou: arreda-te, Satanás. Só que essa mesma boca que foi usada pelo diabo foi a boca que confessou Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve fé para andar sobre as águas, para sustentar o corpo dele sobre as águas e andar. Só que essa mesma fé que Pedro teve para sustentar o corpo sobre as águas e andar, ele não teve para sustentar no momento da tribulação, aonde ele negou Jesus por 3 vezes. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele aparece para as mulheres. E olha só o que Jesus ele fala: avisa para os discípulos e também para Pedro. Ué, mas Pedro também não era um dos discípulos? Pedro também não era um dos apóstolos? E Jesus fala: avisa para os discípulos e também para Pedro. Aí alguém vai pensar que Pedro perdeu o cargo de pastor, que Pedro ele foi expulso da igreja, que Pedro ele recebeu uma disciplina e perdeu as pessoas que ele cuidava, porque quando Jesus ele morre, Pedro ele volta às práticas
de pescaria. E olha só Jesus aparecendo para Pedro. Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Imagina só a cabeça de Pedro. Há 3 dias atrás ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Imagina o filme que passou na cabeça de Pedro. Jesus, ele pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor. Olha a disciplina que Jesus dá para Pedro. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus. E eu estou falando aqui para pessoas que cometeu erros. Eu estou falando aqui com pastores que pecaram, obreiros que caíram. E eu quero te dizer que para o teu caso tem jeito. Se tem alguém que usou homens improváveis na Bíblia, foi o próprio Deus. Deus usou Moisés, que foi um assassino. Deus usou Davi, que foi responsável da morte de Urias e que se prostituiu com Betseba. Deus usou o próprio apóstolo Paulo, que tinha prazer na morte dos cristãos. Deus, ele quer voltar a te usar. Deus, ele está falando para você: tu me amas, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu povo, evangeliza, ganha almas, porque eu sou contigo. Que Deus abençoe e um forte abraço.